A cidade de São Paulo, uma das maiores e mais movimentadas cidades do mundo, cada região com sua característica específica, podendo abrigar centros econômicos, turísticos, culturais e sociais, sendo algumas de suas regiões mais importantes para o desenvolvimento da cidade, como Espigão Central, a Vergueiro e o Jabaquara. Todos compostos por linhas de metrô, pontos de ônibus, ciclovias e ciclofaixas, além de atraírem pontos de transporte viário interestaduais, como o Terminal Jabaquara, acesso à arte, como o MASP, e à cultura, como o Centro Cultural da Vergueiro. São nestes locais em que a cidade exerce grande parte de suas funções para a população. Inaugurada em 1891, a Avenida Paulista teve como objetivo fazer parte da ampliação das novas áreas residenciais, pois no período as casas eram mais próximas das centralidades da cidade de São Paulo. Com a necessidade de se fazer uma avenida plana, foi necessário aterrar o vale próximo a ela, e que atualmente é a Avenida 9 de Julho. A Avenida Paulista possuía características novas para sua época, pois muitos dos palacetes possuíam arquitetura eclética e que se encontravam isoladas nos seus lotes, diferente das outras regiões da cidade, em que possuíam suas fachadas alinhadas. Nas décadas de 60 e 70, a avenida passou a dar espaço aos edifícios de cerca de 30 andares, em que comportavam escritórios. Além disso, a Avenida Paulista tornou-se um dos pontos turísticos e comerciais mais importantes da cidade de São Paulo até os dias de hoje. A Avenida Jabaquara, onde se encontra a rodoviária, existem 6 estações de metrô, 30 pontos de ônibus e 184 linhas que passam por esta região, sendo que, por dia, a média é de 313.169 pessoas utilizando o ônibus e 137.000 utilizando o metrô. Já na Paulista, além do metrô e do ônibus, o tráfego de carros é muito intenso, principalmente nos horários de pico. Para tentar dar uma aliviada no transporte da região, está sendo construída uma ciclovia, no qual a obra está praticamente no seu término. Além disso, há uma ciclofaixa que funciona nos finais de semana. E além da grande quantidade de pessoas nos horários do pico para mover todos os trabalhadores, a Avenida Paulista comporta uma grande quantidade de turistas nos finais de semana e nos feriados também. O Parque Tenente Siqueira Ramos, popularmente conhecido como Parque Trianon, é local de abrigo para muitos animais silvestres de espécies exóticas e de plantas de vegetação tropical da Mata Atlântica, constituindo 48.000 metros quadrados. Sua popularidade por Parque Trianon deve-se ao antigo Belvedere Trianon, projetado por Ramos de Azevedo, no local onde atualmente encontra-se o MASP, em frente ao parque. Projetado pelo paisagista Paul Villon e pelo arquiteto Barry Pocker, o Parque Trianon foi inaugurado em 1892, ligando a Avenida Paulista com a Alameda Santos. O Parque Trianon possui fácil acesso, já que fica localizado a poucos metros do metrô Trianon MASP. É servido de 5 linhas de ônibus que param na entrada e é ponto aos domingos e feriados da ciclofaixa de lazer Centro Paulista.
O edifício sede das entidades da indústria paulistana, Fiesp, Ciesp e SESI, foi realizado no ano de 1969, que foi um projeto do escritório Rino Levi Arquitetos Associados. O edifício possui uma forma em que torna-se fácil sua identificação da avenida, pois sua marquise excede o limite do terreno e possibilita um espaço de repouso para as pessoas que estão caminhando pela rua. O edifício conta com espaços culturais e de lazer, como seu teatro, a galeria de artes e uma biblioteca, ambos públicos. O Hospital Santa Catarina, fundado no ano de 1906, foi o primeiro hospital privado da cidade de São Paulo. No período de sua construção, o hospital se tornou um contraste, pois a avenida era ocupada somente por casarões. O hospital foi muito influente para a cidade e para a região do Espigão Central, especificamente. Por ter sido fundado por uma beata, o hospital possui uma capela no qual foi inaugurada em 1920. Ela se encontra integrada com o edifício do hospital. A Casa das Rosas foi construída no ano de 1935, época em que a região da Paulista era ocupada por mansões dos senhores de café. Projetada em estilo clássico francês pelo arquiteto Ramos de Azevedo, foi habitada até 1986, quando sofreu desapropriação pelo governo do estado. No ano de 1991, a Casa das Rosas foi inaugurada como espaço cultural. Atualmente, permanece um legítimo representante da arquitetura paulista, como símbolo e referência da memória do cotidiano, das transformações da cidade e dos modos de vida. A geomorfologia do trajeto é composta pela ocupação do território, a partir da apropriação do relevo por processos sociais, aos quais o homem alterou a paisagem natural. Em 1954, surgiram os primeiros arranha-céu, que caracterizaram a atual Avenida Paulista. Hoje em dia, a verticalização não nos permite a percepção do contraste presente no relevo do Espigão Central, a 842 metros de altitude com o restante de São Paulo. Ao caminharmos por ela, observamos muitos centros empresariais, em um contexto urbanístico caracterizado pela escassa vegetação e pouca presença histórica. Antigamente era possível, desta região, avistar a Avenida 9 de Julho, a Serra da Cantareira e o Horizonte. Continuando o caminho rumo ao Jabaquara, o trecho entre a Avenida Vergueiro e a Avenida Jabaquara, as construções ganham menor escala, o comércio torna-se mais popular, a percepção do relevo muda e temos a sensação de declividade. Ao final do trajeto, chegamos a 796 metros de altitude, tendo uma variação de 46 metros de altitude ao longo do caminho. Antes do século XIX, a região do Jabaquara não era tão popular e tão frequentada, pois era um ponto de descanso para viajantes. Após o início do século XIX, foi criado o Parque do Jabaquara, que possuía espaços de lazer para os habitantes próximo à região. Este fato tornou a região muito mais popular do que antigamente. Outro fator importante é a existência da rodoviária, que trouxe mais pessoas vindas de outras regiões do país. Localizado próximo à estação Conceição, no Jabaquara, o Centro Empresarial Itaú Unibanco é um complexo de edifícios construído por meio de uma grande operação urbana, de integrar uma grande praça com uma estação de metrô, um pequeno terminal de ônibus, juntamente com um complexo de torres de escritórios particulares. O início de sua construção ocorreu no ano de 1980 e, após 3 fases de projeto, o conjunto foi concluído em 2002. Em épocas chuvosas, a umidade relativa do ar é alta. A água infiltraria em grande escala na região do Espigão. Porém, a baixa área de superfície permeável dificulta o processo, ao qual é invertido. Essa água abundante é escoada sentido bairro e ao fim de seu percurso chega aos rios da capital, que predominantemente não possuem toda a capacidade de armazenamento, gerando grandes prejuízos ao seu entorno.
O Espigão sentido Jabaquara constitui forte ligação com toda a cidade em sua composição, em consequência de seu entorno formado pelas vias arteriais, Avenida 23 de Maio e Avenida Bandeirantes.